De volta com o Manhã no Ar, nessa manhã de sexta-feira, agora são 6h39. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha só, o Ministério da Saúde fez no início do mês um acordo com a Associação das Indústrias de Alimentação para retirar quase 30 toneladas de sódio das comidas consumidas no país. A medida deve tornar a vida da população mais saudável. Vamos entender o porquê na reportagem da Carol Queiroz e do Alex Gomes. Na casa de Dona Maria e Aloísio, o sal passa longe. A reeducação do paladar começou há 8 anos, quando a doença do seu Aloísio foi descoberta. Na época, a hipertensão causava uma série de sintomas desagradáveis e que colocavam a vida do aposentado em risco. Eu me sentia com tontura, estava assim, inchado, dor de cabeça e me sentia muito ruim, muito mal mesmo. Como boa matriarca, Dona Maria ouviu a recomendação do médico e decidiu começar o tratamento do marido pela boca. Numa medida radical, cortou o sal de tudo que era preparado em casa e a família toda entrou na dieta. A família toda ficou assim, né? Nossa, não, por quê? Essa comida está muito insossa. Por que não salgar um pouquinho mais o alimento? Não, mas é preciso, é necessário, é para o bem e pela saúde de todos. A mudança já surtiu efeito. Aloísio nunca mais teve picos hipertensivos e a família toda se sente mais saudável. A gente demora mais a adoecer, né? Antes a gente se alimentava e ficava assim um pouco inchado, saciado. Hoje em dia não. A gente fica, graças a Deus, bem, se alimenta e fica bem. Mas nem todo mundo se preocupa tanto assim. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o brasileiro ingere atualmente 12 gramas de sódio por dia, mais que o dobro do máximo sugerido pela Organização Mundial da Saúde. E esse consumo exagerado está diretamente ligado na prevalência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e obesidade, que, quando associados a doenças cardiovasculares, respiratórias e o câncer, correspondem a 72% dos óbitos no país. Pensando nisso, o Ministério da Saúde anunciou na última semana um novo acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, que estabelece a meta de retirada de 28 mil toneladas de sódio da alimentação da população nos próximos 5 anos. Uma medida que pode representar uma melhora significativa na saúde dos brasileiros, mas que, na opinião de especialistas, veio tarde demais. Eles só conseguiram ter essa visão depois de uma forma de consumo abusiva das pessoas, né, da população de modo geral. As doenças vieram de uma forma gritante, cavalar, né, e aí sim o Ministério da Saúde teve essa preocupação, né, com a nossa população. Reduzir ao máximo o consumo de sal é a melhor alternativa para prevenir o aparecimento de doenças. Para isso, a nutricionista tem uma dica importante: quanto menos alimentos embalados, melhor. Todo alimento que ele vem embalado, ele contém uma quantidade de sódio nesse alimento. Então, assim, vamos diminuir a quantidade de sódio? Vamos. Como? Não vamos abrir mais pacotinhos. Então, vamos diminuir, ou então, né, diminuir o mínimo possível de pacotinhos no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Nas preparações caseiras, o ideal é substituir o sal pelos temperos naturais, como o cheiro verde, a salsa, o coentro aí, nós temos o alecrim, o orégano, né, o manjericão, que fica maravilhoso, né, no nosso alimento. É temperar, né, as nossas preparações com esses alimentos. Aí lembra da Dona Maria? Ela também tem um bom conselho para quem está querendo cuidar da saúde. É difícil, mas no fim sempre vale a pena. Então, assim, diminua o sal da sua alimentação, que você vai viver mais e melhor. Com certeza. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque o brasileiro consome 12 gramas de sódio por dia, o dobro do máximo exigido ou recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 5 gramas. Um dos esforços do Ministério da Saúde é tentar controlar essa ingestão desfreada e conscientizar a população sobre os benefícios de uma alimentação sem o acréscimo exagerado de sal e também de ter mais hábitos saudáveis. Desde o último acordo firmado com a indústria alimentícia,
Alimentícia em 2011, até agora, 17 mil toneladas de sódio deixaram de ser consumidas pela população. E a meta é reduzir ainda mais, chegar a 28 mil toneladas em 5 anos. Com base nessas informações, a gente recebe aqui no Manhã no Ar a nutróloga Evelyn de Paula para falar mais sobre esses efeitos causados pela substância no nosso organismo. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia aos telespectadores de casa. É muito comum a gente consumir sal no nosso dia a dia, no preparo do nosso alimento, e às vezes quando a gente vai no restaurante, ainda procura o sal na mesa. Né? Para colocar, adicionar. E é uma questão cultural do brasileiro, esse excesso, né? Porque a gente viu a recomendação de 5 gramas no máximo diário, e a gente consome muito mais que isso. Na verdade, essas 5 gramas corresponderiam, sabe a tampinha daquela caneta famosa Bic? Seria aquela tampinha de caneta Bic, só que a gente extrapola um pouco. Por quê? Quando a gente pensa em se alimentar, a gente se preocupa com o sabor, né? A comida é palatável e o sal, ele faz com que o sabor fique melhor. A gente não pode dizer que não. Só que como o excesso de cloreto de sódio, que é o que faz mal dentro do sal, ele leva a uma série de doenças, principalmente a questão da hipertensão, que aumenta o risco cardiovascular, a gente tem que ter um cuidado. E existem alternativas, como foi bem mencionado na matéria anteriormente, para você mascarar esse sabor que o sal dá. Ou seja, na verdade não é mascarar, é mimetizar, né? Substituir, né? Chegar mais próximo desse sabor através das ervas. Então eu sempre prego com os pacientes no consultório, diminuir a quantidade de sódio, trocar por alguns sais que são mais integrais, que têm algum efeito benéfico na saúde, como o sal rosa do Himalaia, como a flor de sal. E se você, como esses sais são um pouquinho mais difíceis de encontrar e um pouquinho mais caros, se pesar no orçamento, você substitui pelo sal de ervas. Você faz um mix de ervas e aí você coloca uma quantidade do sal iodado normal, refinado, só que pequena quantidade. A quantidade preconizada pela Organização Mundial da Saúde. A gente vai já te explicar de por que você precisa fazer essa redução e essa substituição, né? Fala de uma tampinha de caneta cheia de sal, aí você deve pensar, não, mas eu não consumo esse sal todo, eu não coloco sal na minha comida. Mas isso vai muito além do que aquele sal que você coloca em casa. Nos alimentos industrializados existe uma concentração muito grande que às vezes passa despercebida, inclusive em produtos doces. Você acha que não tem sal e tem sim, né? É verdade. Os famosos alimentos ditos light, principalmente as bebidas, né? Para mascarar a falta do açúcar, eles colocam adoçante e colocam uma certa quantidade de sódio ali dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado, evitar ao máximo esses produtos industrializados. Então se você puder ir mais, é o que eu falo para os pacientes, vá mais às feiras, vá mais para comprar verduras, frutas e legumes e evite tudo que vem embalado, tudo que é industrializado. Porque até para uma questão de conservação daqueles produtos, você tem que colocar um teor de sódio maior. Então biscoitinho, bolinho, bolacha recheada, a própria bolacha água e sal, o próprio nome já diz, né? Tem pacientes que às vezes chegam lá, doutor, eu não como pão, eu me restringo em algumas coisas, mas quando eu como um pacote de bolacha, água e sal, é praticamente o pacote todo sozinho. Então, tudo isso você tem que tomar cuidado. E para as crianças que têm muito acesso a esses produtos, né, tem produtos industrializados próprios para as crianças, então tomar cuidado com as crianças, porque elas também sofrem o risco de desenvolver hipertensão arterial e todos os problemas de saúde veiculados ao excesso do consumo do sódio. Eu já vi gente fazendo dieta de tirar o pão e colocar o biscoito água e sal no lugar. Não adianta. Não funciona. Agora, essa questão desse consumo excessivo, existem alguns produtos que acabam tendo bem mais sal do que o que a gente imagina. Os refrigerantes, como a gente falou ainda há pouco, têm uma concentração muito grande de sódio para fazer com que os produtos tenham uma validade maior. O sal é um conservante, né? A gente pode ver na história da utilização do sal, né? O sal, sim, ele tem o poder de conservar. Tanto que as carnes, antigamente, quando não havia geladeira, nenhum método de conservação, de refrigeração, você conservava no sal e durava bastante. Você não tinha aquela questão do estragar tão fácil. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tudo que é industrializado, empacotado, principalmente os enlatados, sardinha, carne de conserva, tudo isso tem um teor muito grande de sódio, às vezes excedendo aquilo que você pode comer em 24 horas. E isso acaba atingindo diretamente a saúde, não só dos adultos, como das crianças, né? É muito comum consumir, por exemplo, um misto. Sim, a criança que consome misto quente todos os dias. O queijo, a maioria dos queijos tem um grande teor de sódio.
presunto, salame, tudo que é tipo de embutido, inclusive o peito de peru, que é tido como um pouquinho mais saudável, também tem grande quantidade de sódio. E no pão por si só você já tem uma quantidade boa de sódio. Então se você reúne tudo isso, tem crianças que praticamente no café da manhã comem todos os dias misto e suco de laranja. Suco de laranja tem um alto teor de açúcar, de frutose, e no misto a gente tem uma alta concentração de sódio. A longo prazo isso vai trazer consequência deletéria para a criança. Agora é muito difícil você escapar de consumir um produto industrializado, né? Principalmente no dia a dia, na correria, você dificilmente tem tempo para conseguir preparar uma dieta, ir à feira sempre e ter alimentos mais saudáveis. Diante disso, o que é recomendado para a gente tentar manter uma alimentação melhor sem ter tanto esse excesso de açúcar ou de sódio no organismo? O ideal, eu sei que a vida da gente é um corre-corre, a gente tem os nossos compromissos, mas o ideal é que você se programe, ou na noite anterior, ou quando você tiver tempo aos finais de semana, e monte um cardápio na sua casa e tente realmente trocar esses produtos industrializados, por melhor que pareçam ser, ou por mais práticos que pareçam ser para a nossa vida, mas tente adequar a uma alimentação mais saudável. Por exemplo, vamos regionalizar a nossa alimentação. Por que a gente não consome mais tubérculos, mais mandioca, mais batata doce, mais cará, que são coisas mais fáceis de encontrar na nossa região do que propriamente o pão ou mesmo a tapioca, que é fácil da gente consumir. Você coloca uma quantidade reduzida de sódio, você também não pode abusar, porque a tapioca, se consumida sozinha, tem alto índice glicêmico que engorda tanto quanto o pão. Então, assim, você tentar regionalizar, baratear realmente aquilo que você está consumindo e se aproximar daqueles alimentos mais saudáveis. É uma alternativa. Eu sei que todos os dias pode ser complicado. Uma vez que você fuja a regra, tudo bem. Mas é o que eu falo para os pacientes no consultório. O que importa é a regra, o que você faz na maioria dos seus dias. A exceção, ela não vai trazer tanto prejuízo para a sua saúde. Mas a gente se programa para trabalhar, a gente se programa para executar todas as nossas funções do dia a dia, a gente tem que programar a alimentação saudável também, porque senão a gente não vai conseguir executar as outras coisas. Regionalizando nossa alimentação, a gente quando vai ao restaurante comer um peixe, por exemplo. Sim, por exemplo. Já vem um pratinho com limão, pimenta e sal. E aí vem o tucupi do lado ali para você preparar a sua pimentinha. E é algo que é muito frequente. Primeiro que o peixe, para ser assado, ele já vai com limão e sal. Sim. Aí quando vem para a mesa, vem com limão e sal de novo, né? Justamente, se o peixe já está temperado com sal quando chega à sua mesa, então descarta aquele salzinho que vem extra. E se você gostar de pimenta, coloca um pouco de pimenta. A pimenta tem capsaicina, é super saudável, então para quem gosta pode comer à vontade. Olha, existe inclusive lei municipal aqui que recomenda, que obriga, na verdade, os estabelecimentos, os restaurantes, a colocarem na mesa uma indicação, um alerta do consumo excessivo de sódio. E todos os restaurantes têm que ter. Isso acontece justamente pelas doenças que podem acontecer, as doenças que a gente pode desenvolver por esse consumo. Sim. Vamos falar agora, a gente deu aqui algumas dicas de substituição, fez um alerta, mas por que é preciso ter tanto cuidado com esse consumo? Então, o sódio, ele faz com que, o excesso de sódio no sal, ele faz com que a gente desenvolva hipertensão arterial sistêmica. É a doença mais veiculada negativamente em relação ao consumo excessivo do sódio. E o problema da hipertensão é que ele vai aumentar o seu risco cardiovascular. Então, o paciente hipertenso, ele vai ter maior chance de desenvolver uma doença arterial coronariana, evoluindo para um infarto agudo do miocárdio, ou o famoso derrame, que a gente chama no meio médico de acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, que são doenças que trazem um risco importante para o paciente, que se o paciente for acometido de alguma delas, principalmente o AVC, ele pode ficar com sequelas graves para o resto da vida. E o infarto, muitas vezes, pode ser também fulminante. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o excesso de sódio, ele promove um enrijecimento das artérias e ele faz, a longo prazo, com que o rim não consiga eliminar esse excesso de maneira eficaz, como ele faz quando você consome com moderação. Então, por isso que a gente tem que ter essas alternativas para diminuir a quantidade de sódio, utilizar os sais integrais que têm um menor teor de cloreto de sódio, ou trocar por esse sal de ervas ou trocar por outras substâncias que promovam um paladar agradável para você comer, porque comer sem sabor é impossível. Eu falo até para os pacientes hipertensos na clínica que eles têm que ter uma dieta hipossódica, de reduzir, mas uma dieta sódica é quase que impossível. Você não consegue comer uma comida absolutamente sem nada de sódio. É muito complicado, principalmente para quem já acostumou o paladar durante anos. Mas você consegue reduzir isso ao máximo e ter uma promoção de saúde, ter
uma vida, uma qualidade de vida melhor, sabendo que você está reduzindo ao máximo o risco de doenças graves. Tem também a questão da retenção de líquido. Sim, para nós mulheres principalmente, né? Por conta dos nossos hormônios, daquele período que a gente passa mensal, próximo à menstruação. Então, qual que é o problema da retenção hídrica? É quando você consome muito sódio, você tem essa dificuldade dos rins de eliminar esse excesso. E aí você, para ter sódio dentro das nossas artérias, dentro do nosso corpo, a gente acaba puxando e retendo um pouquinho mais de líquido. Aí você faz edema, e aí isso altera um pouco o peso na balança, incomoda algumas mulheres, predispõe formação de celulite e outras coisas. Então, na parte estética também, é viável que você não consuma tanto sódio. Agora, Evelyn, vamos reforçar então as alternativas para a gente tentar reduzir consideravelmente o consumo de sal no nosso dia a dia. O sal do Himalaia, por exemplo, aquele sal rosa, Ele sal é marinho, esses tipos de sal, eles realmente têm uma diferença em relação ao Sim. sal refinado branco que a gente consome? Tem sim. A quantidade de sódio nesses tipos de sais que a gente chama integrais é bem menor. Mas é o que eu falei, se pesar no teu orçamento, se você não conseguir adequar, você faz o sal de ervas. Então, coentro, manjerona, manjericão, orégano, e aí você vai colocando um pouquinho de sódio, um pouquinho de pimenta. Se você gosta de pimenta calabresa ou de pimenta biquinho, outras pimentas que você consegue encontrar desidratadas também, você faz aquele mix de ervas, coloca um pouco de sal, seja um integral ou iodado normal, e ali você tempera, usa mais alho, usa mais cebola, né? Esses temperos mais naturais, que vão acabar, inclusive, como são nutracêuticos, são temperos que promovem a saúde, que combatem doenças, vão até melhorar a sua qualidade de vida. Então, E esses produtos, esse mix de ervas, eles são vendidos em empórios, supermercados já. Sim. E você também pode preparar o seu, né? sim, você pode ir no Parileve ou nesses empórios mais fáceis de encontrar na cidade. Você compra, digamos, 50 gramas de cada um e você monta em casa de acordo com o seu gosto, entendeu? Você não precisa seguir uma receita tabelada. Você pode fazer do seu jeito. Evelyn, muito obrigada pela visita Eu que aqui no Manhã no Ar, agradeço. por fazer esse alerta para todos nós. Vou me esforçar para tentar reduzir essa quantidade de sódio no dia a dia. E você de casa também, o ideal é que faça isso e acostume também as crianças, desde muito cedo, a ter uma alimentação mais saudável, para evitar também as consequências lá na frente. Obrigada por sua visita. Obrigada, sim. Recebi a Evelyn de Paula, que é nutróloga, hoje nossa convidada do Manhã no Ar, para falar sobre esse assunto que atinge todos nós de forma direta. E atenção, você que está precisando de uma forcinha nos estudos para o Enem. O programa Amazonas no Enem Sem Fronteiras vai transmitir uma aula online para solucionar dúvidas de alunos de todo o estado. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente agora é a Thea Morel, com quem eu converso ao vivo. Olá, Thea, bom dia. Quando essa aula vai ser transmitida? Como é que a gente faz para ter acesso a ela, os alunos que estão aí às vésperas de fazer o Enem? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha só, essa aula vai ser transmitida amanhã, dia 24 de junho, né? A previsão inicial é que ela tivesse a transmissão feita no último sábado, no dia 16 de junho, mas isso não foi possível, né? E para que a pessoa tenha realmente acesso ao que vai acontecer nessa aula do Enem, né, é preciso ir até uma unidade no seu município que está ligado ao Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Nós temos amanhã 245 escolas que vão estar funcionando dentro desse projeto, né? E em 62 municípios, e isso significa que muita gente vai poder ter acesso ao que vai ser ministrado através da aula do Centro de Mídias. E essa aula do próximo sábado, de amanhã, viu, Adriane? Ela é um pouquinho diferente, ela vai ter um formato mais dinâmico, mais interessante para os alunos que pensam em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ela vai ser uma espécie de talk show, uma espécie de programa de auditório que vai ser gravado, vai ser transmitido aqui de Manaus, né, de um auditório da Secretaria de Estado de Educação, com a participação de uma professora de Química e de um mediador que também é professor da SEDUC, né? Eles vão estar com alunos de uma escola daqui do estado do Amazonas, alunos de uma escola pública dentro desse auditório, e vão estar tirando todas as dúvidas deles em relação aos problemas, em relação às questões que devem cair dentro do Enem, né? Como ela tem um formato um pouco dinâmico, né, esse aulão está sendo divulgado com bastante intensidade. A gente já tem os aulões que são feitos pelo Centro de Mídias, que são feitos pela SEDUC todos os sábados. As unidades de ensino pública fazem esses aulões para quem precisa desse reforço escolar no horário de 9 até 11h30, mas esse aulão vai ser um pouquinho diferente porque ele vai atingir aí
todo o centro de mídias, todos os municípios do Amazonas, porque vai ser transmitido online. Falando um pouquinho do projeto online, esse projeto é muito interessante porque ele acaba chegando, né, a todos os municípios do interior. A gente sabe que aqui no nosso estado a logística realmente é muito grande. Nós temos pelo menos 160 pontos de recepção e esse projeto já beneficiou aí pelo menos 15 mil estudantes da rede pública. Então, quem tiver oportunidade, vai até uma unidade de ensino que é interligada ao Centro de Mídias do Amazonas. Amanhã vai acontecer o CEMEAN Talk Show, que já é um preparatório para o Enem, que vai acontecer esse ano no dia 5 de novembro. Adriane. Ok, Theo, obrigada pelas informações. E você de casa, é importante que, se tiver interesse em fazer essa prova, que faça, estude o quanto antes e participe desse aulão, porque o Enem, ele define o futuro de muita gente. O Enem é o acesso a universidades públicas, a universidades particulares com bolsa, a concessão de benefício de financiamento estudantil, enfim, são várias as oportunidades que essa prova abre e vai te ajudar de repente, até construir o seu futuro, né? Ter uma profissão. Obrigada, Thea, mais uma vez pelas informações. Até daqui a pouco. E quem pretende viajar para os Estados Unidos sabe a dor de cabeça que é tirar um visto americano. E desde o início do ano, várias mudanças nas exigências do documento dificultaram ainda mais esse processo. E até mesmo os conteúdos das redes sociais dos brasileiros estão sendo analisados. Há meses, Alan se organiza para embarcar para os Estados Unidos. Mas a preparação ficou um pouco mais trabalhosa depois que ele descobriu que os conteúdos das mídias sociais podem impedi-lo de entrar no país. Então isso é uma coisa mais para se preocupar. Então a gente dá assim aquela conferida, ver o que você está postando nas redes e tudo mais. Ele precisou revisar tudo que publicou na internet nos últimos 5 anos. É que agora, para entrar na terra do Tio Sam, é preciso passar por uma checagem online, feita nos aeroportos norte-americanos. E não é garantido que, se você negar, porque você pode negar, você pode não informar seus dados de suas mídias sociais, mas isso não lhe garante a entrada. Então é muito melhor que você forneça, que você realmente colabore. A checagem das redes sociais é mais recente, só passou a valer há poucos meses. E em breve tudo pode ficar ainda mais difícil. O governo dos Estados Unidos estuda a possibilidade dessa pesquisa online acontecer antes mesmo da emissão do visto. Mas eles também estão estudando fazer uma verificação com relação a toda a sua vida. Seu histórico de viagem, seu histórico profissional nos últimos 15 anos. Nesse meio tempo, Alan está tranquilo, porque já garantiu que nada pode atrapalhá-lo na viagem dos sonhos dele. E aí, antes de viajar, é claro, dar aquela conferida nas redes sociais, ver o que eu postei, o que estão me marcando, para não deixar nenhuma dúvida ali para eles negarem o meu visto, né? E agora eu tenho um recado para você que está bem ansioso já para chegar o período das férias escolares. A colônia de férias da Agnus Dei está chegando com muitas novidades. O período da colônia será de 3 a 14 de julho e acontecerá em 2 horários especiais. Vai ter pique-esconde, mergulho nas ondas, culinária da vovó, teatrinho, baile de máscaras, queimada na quadra e muita diversão, é claro. E se você indicar um coleguinha, ganha um desconto especial no ato da matrícula. As inscrições começaram no dia 1º de junho. Esperamos você do Agnus Dei e também de todas as outras escolas. Você não pode ficar fora dessa aventura, então pede para o papai e para a mamãe garantir sua vaga, pois elas são limitadas. Venha fazer uma visita ao Centro Educacional Agnus Dei, que fica na rua Rio Mar, no Vieira Alves. O telefone é esse que está passando aí na sua tela, 3584-5458 ou 3584-2815. E agora a gente vai mostrar mais uma vez a cidade com as imagens do drone que agora está lá na Avenida Brasil, na zona oeste da cidade, o bairro da Compensa. Esse é o sentido para quem vai para o Boulevard, né, no centro da cidade, quem está seguindo pela avenida e pretende chegar ao centro, ir para o Boulevard Álvaro Maia, enfim. Há uma tranquilidade bem grande nesse horário para quem usa a Avenida Brasil, quem sai ali dos bairros da zona oeste da cidade, Vila da Prata, Ponta Negra, enfim, ninguém enfrenta, nem para quem está indo para Ponta Negra nesse horário enfrenta dificuldades. A gente vai passeando pela Avenida Brasil
e mostrando como está tranquilo o trânsito nesse momento. Já são 7h02 e não há dificuldade nenhuma para você que está pretendendo sair de casa no sentido centro da cidade ou até para quem vai para outras áreas como a Avenida Paraíba, quem vai para a Zona Centro-Sul também não enfrenta dificuldades nessa área da cidade. O trânsito flui com muita tranquilidade em ambos os sentidos. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente tem ainda hoje a interação ao vivo com a Rádio A Crítica. Vamos conversar com a Micaele Cervalho e também com o Márcio Paes Barreto. E hoje é dia de roteiro do dia. A gente traz dicas para você que pretende praticar esportes. Tem esporte nos 4 cantos da cidade para todo tipo de pessoa, para todos os gostos. Então a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.